4 compartimentos são os compartimentos importantes para a função dos rins. As doenças renais podem ser encaixotadas nesses compartimentos. E assim fica fácil da gente entender a nefrologia, muito fácil. Sinefrítica e sinonefrótica estão no compartimento de doenças glomerulares. E para a gente entender o que é uma doença glomerular, basta lembrar para que glomérulo serve. Glomérulo serve para filtrar algumas coisas. É um filtro. O sangue chega no rim, passa muito rápido pelo rim, e uma parte do sangue que chega no rim e que passa muito rápido, uma parte dele, por passar muito rápido, só uma parte, vai chegar no sistema tubular e vai virar urina. Só uma parte. Cerca de 20, 25% do débito cardíaco do que chega no rim é que vai cair no sistema tubular. O resto passa batido, ninguém nem viu. Nem vi. Nossa, sabe? É assim. Não vê. Passa. Entendeu? Passa. Isso quer dizer que se a gente colocasse uma câmera microscópica... Veja, eu estou inventando uma coisa aqui agora. Uma câmera ultramicroscópica, mas muito microscópica mesmo, que não existe, no sangue de alguém, talvez ela desse umas 5 voltas pelo rim e não caísse no sistema tubular. Entendeu? É isso, né? Nem tudo vai ser filtrado. Nem tudo. Mas o sistema tubular, quando recebe essa pequena quantidade de sangue, é responsável por formar a urina. Definir quem fica e quem sai. Essa é a função do sistema tubular. E faz isso junto com o interstício renal. O glomérulo é um elemento a mais nesse processo. O glomérulo existe para filtrar alguns excessos, para diminuir um pouco a carga de trabalho do túbulo, para proteger um pouquinho o túbulo. O glomérulo existe para evitar que 2 coisas cheguem no sistema tubular: hemácia e proteína. Não é para chegar. E por quê? Porque se as hemácias chegarem no sistema tubular, a cada chegada de sangue por lá, a gente vai sangrar. A gente vai perder 20% das hemácias do corpo. Não pode, papai, tem que segurar. Primeiro ponto. Se proteína passar para o sistema tubular, frita o túbulo. Também não pode. Tem que evitar, porque faz mal para o túbulo. Para isso o glomérulo foi criado. É um filtro. É um capilar. Que a nefrologia, para querer parecer especial, deu o nome de glomérulo. É isso. Entendeu? Se o indivíduo tiver uma doença glomerular, ferrou, porque o filtro não vai funcionar. Resultado, vai perder graus variados de hemácias e ou proteína. É isso. Todos nós perdemos um pouquinho, né? Pode acontecer de perder um tiquinho aqui e acolá e tal, tudo bem. Mas assim, no seu glomerular, o indivíduo vai perder bem mais do que o mínimo aceitável. O mínimo aceitável. Por sinal, a hematúria de doença glomerular, a perda de hemácia, ela é um pouco diferente de algumas outras causas de hematúria, que existem hematúrias e hematúrias. Uma coisa é a hematúria da nefrolitíase, a hematúria do câncer de bexiga, que a hemácia sai como ela está no sangue mesmo, bonitinha, formato bicôncavo e tal, né? Enfim. Na doença glomerular, a coisa é diferente. É que quando o glomérulo estiver doente e que a hemácia for atravessar o glomérulo doente, a hemácia faz isso com força, sabe? E acaba se deformando. Dismorfismo eritrocitário é uma palavrinha mágica no contexto de doença glomerular. É hemácia deformada, dismórfica. Por sinal, o dismorfismo é um elemento clássico, mas nem sempre a gente vai encontrar, sabe? Na doença glomerular, nem sempre. Nem sempre. Ele falha às vezes, está ausente, a gente, não é doença glomerular. Veja, na prova, a não ser que o examinador pergunte especificamente isso, mas na prova, não ter dismorfismo, tem que tomar cuidado, sabe? Porque, dependendo dos outros comemorativos, a gente ainda vai pensar em doença glomerular. Mas, geralmente, em alguns cenários, a gente pode não ter mesmo. E, às vezes, a gente pode encontrar de outra forma. É que as hemácias dismórficas podem se conectar à proteína de Tan-Horsfall. A proteína de Tan-Horsfall é uma massa proteica que estava no sistema tubular e que se consolidou. E ela adquire a forma do túbulo. Ela fica cilíndrica. Daí saem os cilindros que a gente encontra no xixi da pessoa. É o túbulo moldado por uma massa proteica. É isso. Acontece que se a pessoa estiver perdendo hemácias, elas estiverem dismórficas, elas são grudentas e se grudam na parede, na superfície da proteína de Tan-Horsfall. Surgem os famosos cilindros hemáticos. Um cilindro hemático
Dismorfismo eritrocitário são indícios de que, epa, pode existir doença glomerular. O mesmo vale para a proteinúria. Epa, pode existir doença glomerular. Isso é doença glomerular. Na prática, a gente pode encontrar indivíduos com doença glomerular com hematúria dismórfica e ponto final, com proteinúria e ponto final, com as duas coisas juntas e ponto final, mas o mais significativo, o mais clássico, o mais exuberante no dia a dia é encontrar indivíduos com síndrome nefrítica ou síndrome nefrótica. É isso. A síndrome nefrítica já foi objeto de discussão de alguns dias atrás. Eu não vou falar sobre a síndrome nefrítica, que é um cenário que o glomérulo inflamou, arde, sangra com inflamação. Aumenta a permeabilidade vascular, o indivíduo perde proteína, perde. Mas chama muita atenção a hematúria, né? Hematúria dismórfica. É isso que acontece na síndrome nefrítica, porque está tudo inflamado. E inflamou porque migrou muita célula para lá. Se migrou muita célula para o filtro, migrou muita célula para o filtro? Não. Se migrar muita célula para o filtro, entope o filtro, não é? Então, na síndrome nefrítica, além do indivíduo ter proteinúria, ok? Modesta, chama mais atenção a hematúria. Além disso, entope o filtro, reduz a taxa de filtração glomerular. O indivíduo pode ter oligoanúria, elevação de ureia e creatinina, tende a ficar hipertenso, tem edema porque está represando líquido no corpo, né? Fica hipervolêmico. Isso é síndrome nefrítica. Já deu, né? Eu falei que eu não ia falar sobre ela de novo, mas acabei falando. Mas eu não vou falar, por exemplo, das etiologias, como a glomerulonefrite pós-estreptocócica, nefropatia por... Tá bom. Acabou. Esquece a síndrome nefrítica e vem para o outro lado para a síndrome nefrótica, porque essa é especialíssima e tem que tomar muito cuidado, porque as mensagens são muito claras e a gente não pode vacilar. Síndrome nefrótica é outra conversa. Na síndrome nefrótica, o filtro, o glomérulo está esgarçado. Não está inflamado, não, está esgarçado. E esgarça tanto, que o indivíduo perde muita proteína. Mas muita proteína. O grande marco da síndrome nefrótica é o indivíduo perder proteína pra caramba. As maiores proteinúrias que a gente já viu na vida. Objetivamente. Mais que 3,5 gramas de proteína na urina de 24 horas, ou na criança pequenininha, mais que 50 miligramas por quilo na urina de 24 horas. Esse é o grande marco da síndrome nefrótica. A síndrome nefrítica pode ter proteinúria, mas não chega nesses níveis, não. Não chega. É assim, 800 miligramas, 700 miligramas, 1 grama, estourando, sabe? Pode passar disso, pode, mas a gente já fica mais assustado até. Síndrome nefrótica, 3,5 gramas de proteína. E a principal proteína perdida é a albumina. Por conta disso, tipicamente os indivíduos com síndrome nefrótica que estão botando albumina no xixi ficam sem albumina no sangue. E a gente pode encontrar isso dosando, né? Dosa geralmente está menor que 3 gramas por decilitro, sabe? E hipominemia é um outro marco. Por consequência, o indivíduo está perdendo urina na proteína, quase, né? Gostou do trocadilho? Tem muito xixi na proteína da pessoa. Está perdendo muita proteína. A albumina foi embora, a gente não encontra no sangue. Esse é um elemento importante e que traz consequências. É que se o indivíduo perder a albumina do sangue, o sangue fica aguado. O poder oncótico do plasma, sem proteína, vai lá para baixo. Fica aguado o sangue. E se o sangue ficar aguado, pera lá, vamos igualar as concentrações, né? Tem que igualar a concentração do intra com o extravascular. Resultado, o líquido escapole para fora do vaso. O que acontece? Edema. Muita atenção. E um edema que é diferente da síndrome nefrítica. É diferente já no contexto fisiopatológico. Na síndrome nefrítica, o edema é porque o indivíduo não está fazendo xixi. Tá vendo o que dá não fazer xixi? Né? No caso dele, ele não consegue, né? Porque está tudo entupido. Por isso que o edema surge, porque o indivíduo represa ali no corpo, o vaso fica assim, ó. Como o vaso fica assim, vai escapulir um pouquinho para fora. Síndrome nefrítica tem edema, mas não se compara com a da síndrome nefrótica. Não. Lá tem hipervolemia, o indivíduo está hipertenso, geralmente na síndrome nefrítica, porque o vaso está assim, ó. Certo? Na síndrome nefrótica, não. O edema é porque o líquido está saindo para fora. Veja, o vaso está vazio. Esse cara não está hipertenso. Não está hipertenso. O vaso está murcho, porque o líquido escapuliu para fora do vaso. Esse é um dos conceitos, cara, que eu acho que é um dos mais arrepiantes da medicina. É no dia que a gente consegue entender o que é hipervolemia. E a gente só consegue aprender isso vendo na nossa cara, assim, hipervolemia. Mas tem tudo a ver com isso, né? Na síndrome nefrítica, o indivíduo está hipervolêmico. Na síndrome nefrótica, não. O vaso está murcho. O indivíduo está demasiado. E o pior, o edema ainda vai piorar.
é que como o vaso fica murcho, porque o líquido escapuliu para fora, alguém olha aquilo, o rim, no caso, olha e fala assim, peraí, que coisa é essa? Esse cara tem hipovolêmico, gente, ei, esse cara tem hipovolêmico, vamos fazer alguma coisa. E o rim tenta segurar um tiquinho de água no corpo. Consegue? Consegue por 1 milissegundo. O rim tenta, vamos segurar um pouquinho de água no corpo. Na hora que tenta segurar, não adianta. Porque a água, pouca que o rim tenta segurar, vai escapulir para fora do vaso também, porque não tem proteína para segurar o líquido. Entendeu? Resultado, mais edema. Um edema que é muito mais exuberante que da síndrome nefrítica. Muito mais. Tipicamente os indivíduos têm anasarca. Tem líquido em serosa. Entendeu? Isso chama muito a atenção na síndrome nefrótica. Tudo porque o indivíduo perdeu muita proteína. A principal é a albumina, mas tem outras também. Tem. O indivíduo pode perder, como proteínas anticoagulantes endógenas, que evitam que a gente vire um trombo ambulante. Perdendo isso, aumenta o risco de trombose. Aumenta. O indivíduo pode perder também imunoglobulina. Imunoglobulina é proteína, né? Albumina, globulina, né? Imunoglobulina. Resultado, aumento de risco de infecção. Por sinal, os indivíduos com síndrome nefrótica também têm risco de desenvolver peritonite bacteriana espontânea. Veja, PBE não é exclusiva do cirrótico. Não. Pode acontecer na síndrome nefrótica. Se o indivíduo com síndrome nefrótica tem tanto edema com ascite e com pouca imunoglobulina no corpo, pode desenvolver peritonite bacteriana espontânea. Isso é interessante, né? Bem importante, por sinal. Bem importante ficar de olho nesse detalhe. Tudo porque perde muita proteína. Perda de proteína é o grande marco da síndrome nefrótica. Obviamente a gente tenta até dar um jeitinho para resolver isso, né, internamente. O fígado olha essa jossa toda e fala, peraí, vou dar um jeito. Joga gordura para a circulação para tentar compensar a falta de proteína. Resolve? Não resolve. Mas a gente ganha um marcador a mais na hora de pensar no diagnóstico de nefrótica, hiperlipidemia. Às vezes é tanta gordura na circulação que o indivíduo perde no xixi. São os famosos corpos lipóides urinários. Caraca! Precisa decorar essa jossa? Não precisa, papai. Olha como tudo se conecta, um enredo perfeito. Perfeito. É arrepiante, não é? E isso é essencial nas questões de INEP. Porque praticamente todas as questões exigem que a gente faça o diagnóstico sindrômico. A questão quer que a gente saiba se é síndrome nefrítica ou síndrome nefrótica. Às vezes a pergunta é exatamente sobre isso. Mas, às vezes, a prova nem menciona a síndrome, mas quer saber um detalhezinho adicional. Qual é a causa dessa jossa? Qual é? Na síndrome nefrítica, a prova gosta pra caramba de glomerulonefrite pós-estreptocócica, gosta pra caramba de nefropatia por IgA, também conhecida como doença de BG. Gosta. Síndrome nefrótica é outra conversa. Glomerulonefrite pós-estreptocócica não causa síndrome nefrótica. Não causa. Então, uma criança com dor de garganta 3 semanas atrás que evoluiu com o seu... Ei. Peraí. Se for infecção estreptocócica com doença glomerulonefrite pós-estreptocócica, tem que identificar assim, é síndrome nefrítica? É síndrome nefrótica? É outra coisa. Entendeu? São coisas totalmente dissociadas. A nefropatia por IgA, a doença de BG, já é um tanto diferente porque ela pode causar tudo dentro do glomérulo, inclusive síndrome nefrótica em raros casos, até pode. Mas o importante nessa dinâmica de etiologias é a gente lembrar das etiologias de fato mais clássicas da síndrome nefrótica. E são poucas. E sim, o INEP já transitou por isso. Já. E não é difícil. Não é. Em linhas gerais, tem 4, na verdade 3, mas 4 cenários que a gente precisa se lembrar como justificadores da síndrome nefrótica. E não é difícil. 4. Doença por lesões mínimas, glomerulosclerose segmentar e focal, também conhecida como GESF, nefropatia membranosa e membrana proliferativa, um tico menos. Vai, mas deixa ela aqui. 4, porque o número ímpar dá azar. Então deixa 4. Facílimo. Quer ver? Doença por lesões mínimas é o cenário mais frequente justificador de síndrome nefrótica na infância. Encontrou uma criança na rua com síndrome nefrótica, pode apontar. Ei, pessoal, doença por lesões mínimas. Gente, porque a criança é pequenininha, você está chamando... Não.
é a causa mais comum de síndrome nefrótica em criança. De outro lado, 90% das pessoas com síndrome nefrótica, por lesões mínimas, são crianças. Entendeu? Então, claro, é muito, muito, muito frequente na população pediátrica. Muito. Isso é tão verdade que quando a gente conta síndrome nefrótica em criança, a gente tem biopsia, rim não. Não? Ó, lesões mínimas, vamos tratar. Responde muito bem a corticoide. Muito, muito bem. Sabe? Demais. Sabe? Demais. Na maioria das vezes ela é idiopática. Não tem justificativa. É porque é o capeta que foi a criança ficar doente e tal, né? Pois é. Mas, às vezes, pode estar associada a algumas situações meio, interessantes, como linfoma e o uso de anti-inflamatório não esteroidal. Isso é importante porque, às vezes, está no meio do cenário que a prova traz, né? Está lá no meio do cenário. Mas o ponto fundamental é lembrar da criança pequititinha. E aí vem todo o cuidado com o INEP. O INEP já fez isso, por sinal. Isso que eu vou alertar agora. Que é o seguinte. Criança com estigma de doença glomerular não é igual a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Não é, muito cuidado. Não é. Porque lesões mínimas, que causam síndrome nefrótica, é mais comum em criança. Então, muito cuidado. Apareceu na prova uma criança com proteinúria hematura? Peraí. Vamos ver tudo direitinho para ver que síndrome é. Se for síndrome nefrítica, beleza. Teve infecção, algum estigma de infecção? Teve relato de infecção de garganta? Tem ferida na perna? Relato teve alguma coisa na perna na questão e tal, para pensar em GNPE? Tem ou não tem? Porque se não tiver, tem que pensar em doença por lesões mínimas. Entendeu? Obviamente, né, se tiver síndrome nefrótica. Né? Então não pode se confundir. Primeiro passo, sempre identificar a síndrome. Identificar a síndrome é essencial para aí sim a gente pensar nas etiologias. É essencial. Não pode vacilar, mesmo se existir infecção. Criança pequititinha, a gente olha logo, tem hematura, eita, tem proteinúria, caraca. Né? Deixa eu ver aqui, teve infecção de vias aéreas há 2 semanas. E daí, papai? E daí? Tudo bem, se for infecção estreptocócica, aumenta a chance disso ser GNPE, tá? Mas depende da síndrome. Porque a doença por lesões mínimas também pode ser disparada por infecção. Infecção pode disparar um monte de coisa na nossa vida, entendeu? Então, a infecção na história não define que se trata de GNPE, tem que identificar a síndrome. Para ser GNPE, obrigatoriamente tem que ser síndrome nefrítica. Porque se tiver síndrome nefrótica, não é GNPE. Vou pensar em outras etiologias como doença por lesões mínimas. Agora, se for adulto, a conversa muda um tiquinho. Muda. No adulto, assim, campeã é GESF, glomerulosclerose segmentar e focal. Essa é a campeã, sem dúvida alguma. E o ponto é a gente lembrar as etiologias. Não precisa ficar se preocupando com padrão histopatológico, com tratamento. Não. A grande questão, na prova, com o perfil do INEP, e o INEP já fez isso algumas vezes, é mostrar pistas para a gente identificar se nefrótico e dizer qual é a etiologia mais provável, de acordo com pistas. E existem causas clássicas de GESF. Causas clássicas. Que às vezes é fácil até a gente organizar na ideia do triplo H. 3H. H de HIV, uma causa importante. H de uso de heroína, a droga ilícita. E o outro H de hiperfluxo. Cenários que possam promover hiperfluxo renal, né? De GESF. Cenários que promovam hiperfluxo renal podem desgastar o rim, podem gerar esclerose. Pegou? Né? Gera esclerose. Exemplo, diabetes. Diabetes pode gerar síndrome nefrótica. Fabrício, mas diabetes não é excreção urinária aumentada de albumina? A tal de microalbuminúria que se chamava no passado? Pegou a linha, né? Viu onde é que isso pode chegar? Claro que no diabetes não tem necessariamente uma linha evolutiva. Tem paciente que pode abrir um quadro de síndrome nefrótica. Geralmente é um quadro, né, lentamente progressivo, tá? Mas a gente não precisa passar por excreção urinária aumentada, vai aumentando um pouquinho, tiquinho e tal. Não necessariamente é assim, né? Não aparece dessa forma. Mas diabetes é uma causa importante de síndrome nefrótica. Muito, muito importante. Outra, o indivíduo que tem rim único. Só tem um rim. Tem hiperfluxo no rim. Entendeu? Pegou a ideia? Anemia falciforme, tem vários mecanismos, mas um desses, pensar de anemia, o indivíduo geralmente é hiperdinâmico, né? Pensar nesse indivíduo com um rim policístico, outro cenário, né? Que pode justificar isso. Então, cenários de obesidade. Tem o status inflamatório normal do obeso e tal, mas tem um grau de hiperfluxo também. Então, é fácil lembrar dessa maneira. São as etiologias principais. Na verdade, se a gente for pegar a lista real de etiologias, são muito variadas e às vezes são muito compartilhadas até entre os padrões, sabe? Histopatológicos. Mas, via de regra, essas são as principais que precisam ser lembradas. São as mais clássicas. É o que poderia estar na questão. E a membranosa também tem das suas. A nefropatia membranosa, na imensa maioria das vezes,
é idiopática, é primária. E quando primária, tem até um autoanticorpo que ajuda a gente a pensar nela, né? O antifosfolipase A2. Mas isso não é a cara do INEP. A cara do INEP é de colocar na questão um elemento que justifique a presença de membranosa como uma complicação secundária. E o mais clássico disso, o mais clássico disparado, são as neoplasias de órgão sólido. Por exemplo, câncer de mama e tal, sabe? Neoplasia de órgão sólido classicamente se associa à nefropatia membranosa. Então, se o indivíduo tiver câncer, tem que pensar nessa possibilidade. Entendeu? Mas tem outras etiologias. Tem outras. Por exemplo, hepatite B. Hepatite B é uma situação que pode se associar à nefropatia membranosa, né? Então, outras infecções também podem se associar, como malária, sífilis, né? Enfim, existem várias etiologias possíveis, mas o mais clássico, disparado, sem dúvida alguma, é a neoplasia sólida, né? Por fim, vale lembrar do lúpus, que é outro tema que o INEP gosta pra caramba, porque o lúpus, na nefrite lúpica grau 5, se manifesta como nefropatia membranosa e o indivíduo pode ter um quadro de síndrome nefrótica. Massa, não é? Essas três são as mais relevantes, são as mais importantes que a gente precisa lembrar, porque a membrana proliferativa, ela pode se manifestar como síndrome nefrótica, ok, mas muitas vezes se manifesta como síndrome nefrítica. E aí o INEP já não se envolve muito com ela, sabe? Por exemplo, o lúpus, os cenários mais graves de lúpus, a nefropatia lúpica classe 3 e 4, se apresenta como membrana proliferativa. Infecções podem também, principalmente hepatite C, a B também, mas a C principalmente, né? Crioglobulinemia, enfim. E muitas vezes o cenário é misto, muito mais com síndrome nefrítica que com síndrome nefrótica. Por isso, a maioria das provas, inclusive o INEP, gosta de explorar as outras etiologias. Por lesões mínimas, glomerulosclerose segmentar e focal e nefropatia membranosa. Dessas, a gente precisa lembrar as principais etiologias. De novo, lesões mínimas, criança pequititinha. Pode ser idiopática na maioria das vezes, mas eventualmente lembrar de anti-inflamatório e linfoma. GESF, os 3 Hs, hiperfluxo, HIV e heroína. Membranosa, lembrar muito de neoplasias sólidas, sempre, hepatite B e, obviamente, lembrar também de lúpus. Esses são os mais importantes, são os mais exuberantes. E já que eu consegui encaixotar tudo em grupos pequenininhos, eu preciso lembrar de uma a mais, que o INEP gosta de explorar por tabela e que pode justificar síndrome nefrótica. Chega aqui, rapidinho. Cuidado com esquistossomose. A esquistossomose, que é uma doença que, felizmente, né, a gente vive uma outra realidade hoje no Brasil, ela já nos assustou muito mais do que assusta hoje, felizmente. Mas vira e mexe ela transita no INEP, e transita acoplada a outras discussões. Então não seria estranho aparecer no contexto de síndrome nefrótica. E a esquistossomose pode se apresentar de diversas formas no envolvimento glomerular. O mais clássico é aparecer no contexto de membrana proliferativa, embora possa aparecer também como nefropatia membranosa. Então, muita atenção com a esquistossomose, é um ponto importante, porque é uma doença que, diferente da maioria das provas, o INEP transita por ela. Valeu? Era isso. Lembrar quem é a síndrome nefrótica, definir muito bem, e lembrar das principais etiologias. Essa era a ideia da conversa de hoje. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela parceria de sempre e vamos em frente. Estou esperando os prints, eu estou recebendo poucos prints. Eu normalmente, essas lives aqui, geralmente é de 40 prints para cima. Ontem chegaram uns 30 e poucos só. Cadê o print? Tu não está mandando print para mim por quê? Por quê? Não é por quê? É porque eu estou proibindo careta? Pode mandar com careta, não tem problema não. Valeu? Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela parceria e vamos em frente, sempre dominando tudo.